Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui prontos, graças à vontade do Pai, para fazer mais uma leitura bíblica. Graças a Deus nós estamos aqui com saúde, então é motivo de estar agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que Ele dá para a nossa vida, além das nossas saúdes. Ele tem nos dado aí a oportunidade de conhecer um pouco mais das tuas escrituras. Então, vamos iniciar a leitura de hoje. Hoje nós vamos finalizar mais um livro da Bíblia. Nós vamos ler hoje Esdras, capítulo 9 e capítulo 10, ok? É importante a gente salientar aqui que nós estamos, o contexto da leitura onde nós estamos agora atualmente, Esdras aqui foi um homem ali destinado por Deus para ajudar os israelitas a voltarem da Babilônia. Lembrando que os israelitas tinham sido exilados para a Babilônia porque eles estavam cometendo pecados, só que agora Deus deu a oportunidade deles voltarem. Deus teve misericórdia e eles estão voltando para a terra onde Deus destinou para eles. E Esdras aqui é uma dessas pessoas que ajudou os israelitas a voltarem para o lugar onde era a casa deles, em Israel. E Esdras, ele era um conhecedor da palavra de Deus, como a própria palavra de Deus fala. A gente leu ontem, que vê, ó, olha para você ver a importância de Esdras. A mão bondosa do seu Deus estava sobre ele, porque Esdras se havia dedicado a estudar a lei de Javé, a fim de praticar e ensinar seus estatutos e normas em Israel. Isso está aqui no capítulo 7, versículos 9 e 10. Então a gente percebe aqui que Esdras era um homem que entendia das coisas de Deus, ele entendia sobre a lei de Javé, e a missão dele, mais do que trazer os israelitas de volta para casa, era ensinar sobre os mandamentos do Pai, a seguir os mandamentos do Pai e também mostrar para mostrar para as pessoas o quanto Deus nos ama. E hoje nós temos que ensinar também cada vez mais essa questão, pois as pessoas se esqueceram devido aí aos pecados, devido aí às obrigações do dia a dia, acaba se esquecendo ali de se conectar e de ter intimidade com Deus. E mais uma vez a gente vem falar aqui, cara, amar a Deus sobre todas as coisas é algo maravilhoso. É a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os mandamentos, seguir aquilo que Deus ordena pra gente, você pode ter certeza que sua vida vai ser muito abençoada se você amar a Deus sobre todas as coisas. E como nós já lemos aqui por diversas vezes, até nos livros antigos aí, se você não viu os primeiros vídeos, te aconselho a estar acompanhando junto com a gente, ok? Mas nós vimos em algumas leituras que aqueles homens, aquelas mulheres que seguiam o caminho do Senhor, elas eram muito abençoadas. E infelizmente aquelas que decidiam seguir o caminho errado, seguir o caminho do mundo, elas escolhiam a perdição. Então fica o seu critério, qual caminho você quer escolher. Eu tenho batalhado todos os dias através da misericórdia do Senhor, pois sem Ele eu não seria nada, mas eu tenho tentado escolher todos os dias seguir o caminho do Pai. Essa é a minha principal missão, é amar a Deus sobre todas as coisas. Faça a sua escolha também, tenho certeza que você quer amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui no capítulo 9 e o capítulo 10. Depois disso, os chefes me procuraram e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, cometeram as mesmas abominações que a população local, formada de cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres estrangeiras, e a raça santa misturou-se com a população local. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a praticar essa infidelidade. Olha para você ver que o povo ali que estava retornando para casa cometeu uma infidelidade ao Senhor. Como nós somos cabeça duras, não é verdade? Os filhos aqui de Israel, eles acabaram se casando com mulheres estrangeiras. E o problema maior aqui é que essas mulheres estrangeiras aqui, elas adoravam a falsos deuses, as falsas ideologias. Então elas basicamente mudavam o caminho daquele
pessoa que queria seguir a Deus, que queria seguir a Cristo, eles mudavam a rota e começavam a adorar falsos deuses, começavam aí a cometer vários pecados, fazer aquilo que Deus abomina, colocar o nome de Deus em vão. Sabe como é, né? Colocar o nome de Deus em qualquer objeto. E aí eles caíram nesse caminho de infidelidade. Então a gente percebe aqui que eles estavam assim, mesmo depois de estar voltando para a região onde Deus havia destinado para eles, mesmo assim com a cabeça muito dura, eles estavam sendo infiéis para com Deus. Olha para você ver o que Esdras vai nos ensinar através dessa situação. Ao receber essa notícia, rasguei as roupas e o manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei desolado. Olha para você ver, Esdras, ao saber ali, depois de tudo aquilo que ele estava ensinando para o povo, a seguir o caminho de Deus, ele se sentiu desolado. E olha que Esdras era um ser humano. Ele somente amava a Deus sobre todas as coisas. Se esse ser que foi ali criado pelo Senhor, ele já estava se sentindo desolado, pois a população estava indo o caminho perverso, imagina Deus. Imagina o quão Deus deve ter ficado triste e desolado vendo seus filhos escolherem o caminho do mal do que eles escolher seguir o caminho de Deus. Todos os que respeitavam a lei do Deus de Israel reuniram-se comigo, por causa da infidelidade dos repatriados. Fiquei sentado e angustiado até a hora da oblação da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me da minha desolação e, com a roupa e o manto rasgados, caí de joelhos e levantei as mãos para Javé, meu Deus. Então a gente vai ver que uma súplica, um pedido de misericórdia, depois ali de tanta infidelidade, que Esdras vai pedir para Deus. E disse: meu Deus, eu estou envergonhado e sem jeito de levantar o rosto para ti, porque os nossos pecados ultrapassam nossa cabeça e a nossa culpa chega até o céu. Esse é o sentimento, cara. Você precisa entender que o pecado ele nos envergonha diante do Pai. Pois se nós temos um Deus que nos ama tanto, que foi capaz de entregar o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, e todas as vezes que nós cometemos os pecados aí, e nós não sentirmos arrependimento, não sentirmos vergonha diante do Pai, não adianta de nada, pois nós estamos sendo hipócritas e não podemos deixar que o nosso orgulho fale assim, não, mas eu sou o dono de mim mesmo, eu faço aquilo que quero, aquilo que eu bem entendo. Cara, seja humilde, escuta o que Deus está falando para você. Se Deus falou para ti, se foi Deus quem te criou, quem te colocou aqui nessa terra para adorar e glorificar o nome dele, escuta ele. Se ele está pedindo para você amar ele sobre todas as coisas, se arrepender dos seus pecados e voltar os olhos para o Pai, é porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que se você amar a ele sobre todas as coisas, seguir os mandamentos do Pai, você vai ter muitas bênçãos em sua vida. E aqui, Esdras se sentiu envergonhado, ele se sentiu totalmente sem jeito de até mesmo de levantar o rosto para Deus. Olha para você ver. Não vamos deixar chegar nessa situação. E se caso você estiver nessa situação também, é se arrepender verdadeiramente. Porque Deus nos ama muito, cara. Então, vai com vergonha, vai sem jeito, mas se arrependa. Se arrependa porque o reino de Deus está próximo, a volta de Jesus está próxima e Ele quer nos salvar. Então, vai com vergonha, vai sem jeito, se rasgue aí o seu coração nos braços do Pai, porque você pode ter certeza que Ele quer te salvar. Mas a gente precisa de um arrependimento verdadeiro. Desde o tempo de nossos antepassados até hoje, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa dos nossos pecados, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos todos entregues em mãos dos reis de outros países. Fomos vítimas de espada, do exílio, do saque e da vergonha. E essa é a situação atual. Então a gente vê aqui a consequência do pecado. Eles foram vítimas do pecado. Agora, porém, o nosso Deus Javé nos concedeu um momento de graça, deixando-nos um resto de sobreviventes e nos abrigando em seu lugar santo. Desse modo, o nosso Deus dá brilho aos nossos olhos e nós sentimos um pouco de vida no meio da escravidão. Então, no meio aqui da escravidão do pecado, quando você busca amar a Deus sobre todas as coisas e se arrepender das suas faltas,
a gente percebe que quem dá brilho, quem dá vida para a nossa vida é Deus. Desse modo, o nosso Deus dá brilho aos nossos olhos. Cara, não deixe vocês perder o brilho pela vida. Pela vida, o amor de Deus. Não deixe você perder esse brilho que Deus te deu, cara. Pois Ele te ama muito. Então é se arrepender verdadeiramente, porque nós nos tornamos aí, muitas vezes, escravos do pecado. Vivemos aí pelas nossas vontades carnais, pelas nossas paixões da carne. Nós viramos aí escravos do pecado. Mas Deus não quer isso. Deus te quer livre. Deus quer ver o brilho nos seus olhos, o brilho verdadeiro que é o amor de Deus. Então volte para os braços do Pai, tá bom? Éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Deus não abandona seus filhos, cara, no pecado. Ele quer te salvar. Ao contrário, deu-nos o favor dos reis da Pérsia e nos concedeu vida para reconstruirmos o templo do nosso Deus e restaurarmos suas ruínas. Ele nos deu assim um abrigo em Judá e em Jerusalém. Mas agora, Deus nosso, o que podemos dizer depois disso? Abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que vocês vão possuir é uma terra impura, por causa da imundície da população local e das abominações com que a encheram de um extremo a outro com suas impurezas. Portanto, não entreguem suas filhas aos filhos deles, nem casem seus filhos com as filhas deles. Não contribuam para a prosperidade e o bem-estar deles. Desse modo, vocês se tornarão fortes, comerão os frutos da terra e a deixarão como herança aos filhos de vocês para sempre. Então aqui Esdras pede misericórdia para Deus, pois eles não podem, nem os filhos e nem as filhas se casarem com os estrangeiros, porque esses estrangeiros estavam adorando falsos deuses. Mas ele pede para que nós nos tornemos fortes segundo a vontade de Deus, para comermos os frutos dessas terras e deixar como herança para os nossos filhos. Então, é entregar o nosso coração para o Pai e deixar aí de herança para os nossos filhos esse amor que Deus tem por nós e ensinarmos para os nossos filhos esse amor que Deus tem por todos os nós. Então, vamos deixar boas lembranças, vamos deixar aí uma boa herança para os nossos filhos. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa do mal que praticamos e por causa dos nossos grandes crimes, tu, nosso Deus, ainda nos poupaste. Não levastes em consideração os nossos pecados e deixaste este grupo sobreviver. Será que ainda assim poderíamos violar teus mandamentos e nos aliar a esta gente abominável? Não te irritarás contra nós até acabar com tudo, sem deixar um resto de vida? Javé, Deus de Israel, este resto que hoje continua vivo é uma prova de que tu és justo. Estamos diante de ti como réus, porque não podemos ficar em tua presença depois do que aconteceu. Então nós não merecemos a misericórdia do Pai, mas pela sua justiça, porque Deus é um homem misericordioso, que nos ama tanto, e Ele pede para que nos arrependamos. E Ele escuta os nossos pecados. Então, se você aí tem vivido no mundo perdido, tem vivido aí um mundo em pecado, onde você sabe que você está desagradando o Pai, saiba que Ele te ama. Ele não ama o seu pecado, tá? Mas olha para você ver o que a palavra de Deus diz. Javé, Deus de Israel, este resto que continua vivo, ou seja, o resto que ainda tem a esperança em Deus, cara, que continua vivo dentro de nós, é uma prova de que Deus é justo. Deus dá o discernimento, dá a consciência para nós, para mostrarmos que Ele é justo, que se cairmos no pecado, ainda nós vamos ter a consciência de que nós devemos voltar para os braços do Pai. E aí, mais do que isso, estamos diante de Ti como réus, pois Deus vai nos julgar, porque não podemos ficar em Tua presença depois do que aconteceu. Então, se nós permanecemos no pecado, na hora do julgamento, infelizmente Deus não vai aceitar. Ele não vai aceitar a gente no céu. Então é muito importante você lembrar-se disso, de que você vai ser julgado, que Deus conhece o seu coração. Mas se você está aqui ouvindo agora essa mensagem, é porque Ele está dando mais uma oportunidade para mim e para você de arrepender dos nossos pecados. Então, vamos lá, vamos continuar firmes, porque eu quero ser salvo, e você? Vamos agora aqui para o capítulo 10. Deixa eu só
tomar uma água aqui, peraí. Vamos lá, capítulo 10. Enquanto Esdras rezava e fazia essa confissão, chorando e prostrado diante do templo de Deus, foi se reunindo em torno dele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, todos chorando sem parar. Então Sequenias, filho de Jael, descendente de Elã, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras tomadas da população local. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ou seja, Deus nos mostra que Ele, cara, ainda nos dá a esperança de arrepender. Então, se arrependa. Ele está te dando aqui mais uma oportunidade. Ainda há esperança de ser salvo. Aproveite enquanto é tempo, pois amanhã pode ser tarde. Nós nos comprometemos com o nosso Deus a despedir todas as mulheres estrangeiras e os filhos que tivemos com elas, conforme o conselho do meu Senhor e dos que observam o mandamento do nosso Deus. Que a lei seja cumprida. Levante-se, porque este assunto compete a você. Estamos do seu lado. Coragem e mãos à obra. Coragem e mãos à obra. Vamos abandonar o pecado. Esdras se levantou e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel a jurar que agiriam conforme o que fora dito, e eles juraram. Então Esdras saiu do templo de Deus e foi ao aposento de Joanã, filho de Eliacibe, onde pernoitou. Ficou sem comer e sem beber, porque estava de luto por causa da infidelidade dos repatriados. Proclamaram em Judá e Jerusalém que todos os repatriados se reunissem em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, conforme a orientação dos chefes e dos anciãos, teria seus bens confiscados para Javé e seria expulso da comunidade dos repatriados. No 3º dia, todos os homens de Judá e de Benjamim estavam reunidos em Jerusalém. Era o dia 20 do 9º mês. Todo o povo estava na praça do templo de Deus, tremendo por causa do assunto e porque chovia forte. Então Esdras se levantou e declarou: Vocês foram infiéis ao se casarem com mulheres estrangeiras, agravando a culpa de Israel. Agora, confessem isso a Javé, o Deus de seus antepassados. Cumpram a vontade dele e separem-se da população local e das mulheres estrangeiras. Olha para você ver aqui o que Esdras ensina para a gente. Confessa isso a Javé. Qual foi a última vez que você fez uma confissão? Qual foi a última vez que você buscou o padre da sua paróquia, da sua comunidade, confessou os seus pecados? Saiba que Deus está usando ali o padre como um instrumento e você está confessando os seus pecados é para Deus. E Deus nos ordena que nós confessemos os nossos pecados para que possamos nos arrepender. Mostrar para Ele quais são as nossas fraquezas, para que Ele nos ajude a sarar essas fraquezas, para que Ele venha ao nosso encontro e sara onde dói, onde está doendo, seja aquela doença espiritual, aquela doença que faz você cometer o pecado. Então, se você já tem aí muito tempo que não se confesse, cara, hoje mesmo procura um padre da sua paróquia, da sua comunidade e confesse os seus pecados. Saiba que você está confessando para Deus e pedindo para Ele ajuda, para você permanecer fiel e santo na sua caminhada, na caminhada de Deus, tá bom? Então, confesse os seus pecados, cara. Toda a comunidade respondeu em alta voz: Faremos o que você está dizendo. No entanto, somos muitos. É tempo de chuva e ninguém aguenta ficar ao relento. O problema não se resolve num dia ou 2, porque somos muitos que cometemos essa rebeldia. Seria melhor que os nossos chefes representassem toda a comunidade, todo aquele que, em qualquer de nossas cidades, tivesse casado com mulher estrangeira, virá aqui na data marcada, acompanhado dos anciãos e dos juízes de sua cidade, até que afastemos a ira do nosso Deus, que provocamos com este comportamento. Só Jonatas, filho de Azael, e Jaazias, filho de Tíqua, ficaram contra a proposta e foram sustentados por Mosolã e pelo levita Sebetai.
Os repatriados, porém, agiram conforme a proposta. O sacerdote Esdras escolheu alguns chefes de família, um por família, designados nominalmente. No dia 1º do 10º mês, começaram a examinar os casos, e no dia 1º do 1º mês, terminaram todos os processos dos homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Então aqui nós vemos o arrependimento verdadeiro de ter cometido tal abominação contra Deus. Versículo 18. Descobriu-se os seguintes sacerdotes... Descobriu-se que os seguintes sacerdotes tinham se casado com mulheres estrangeiras. Então, qual foram essas pessoas aqui que se casaram com as mulheres estrangeiras e adorando os falsos deuses que elas adoravam? Quais são essas pessoas? Maasias, Eliezer, Jaribe e Godolias, que eram filhos de Josué, filho de Josedeque, e dos irmãos de Josué. Eles se comprometeram a mandar embora suas mulheres e a oferecer um carneiro em reparação pelo pecado. Outros sacerdotes que tinham mulheres estrangeiras: Anani e Zabadias, descendentes de Emer; Maasias, Elias, Semeías, Jaiel e Osias, descendentes de Arim; Elioenai, Maasias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa, descendentes de Fazur. Entre os levitas, Josabade, Semei, Selaías ou Calita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliacibe e Zacur. Entre os porteiros, Selo, Telém e Uri. Entre os israelitas, Remeías, Gesias, Melquias, Miamim, Eleazar, Melquias e Banaías, descendentes de Faros. Matanias, Zacarias, Jaiel, Abide, Jerimote e Elias, descendentes de Elam. Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza, descendentes de Zetua. Joanã, Ananias, Zabai e Atlai, descendentes de Bebai. Mosolã, Meluque, Adaías, Jazube, Saal e Jerimote, descendentes de Begai. Ednas, Calaal, Banaías, Maasias, Matanias, Bezaleel, descendentes de Faate, Moabe. Eliezer, Gesias, Melquias, Semeías, Simeão, Benjamim, Meluque e Semerias, descendentes de Arim. Matanai, Matatias, Zabade, Elifalete, Germai, Manassés e Semei, descendentes de Azo. Maadai, Aham, Joel, Banaías, Badaías, Quelias, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matanai e Jaze, descendentes de Bani. Semei, Selemias, Natã e Adaías, descendentes de Benui. Sisai, Sarai, Azarael, Selemias, Semerias, Selum, Amarias e José, descendentes de Zacai. Jeiel, Matatias, Zabade, Zabina, Gedo, Joel e Banaías, descendentes de Nebo. Todos eles tinham se casado com mulheres estrangeiras e se separaram das mulheres e dos filhos. Então assim a gente finaliza com a leitura daqui do dia de hoje. Finalizamos aí mais um livro da Bíblia, né? O livro de Esdras. Confesso que o livro de Esdras eu nunca tinha lido, mas eu gostei bastante de conhecer um pouco do livro de Esdras. A coisa aqui que mais me chamou a atenção na leitura do livro de Esdras é porque ele era um homem que buscava ali compreender as palavras de Deus, compreender a lei do Senhor, né? E ele, entendendo aquilo que Deus queria para a vida dele, ele buscava de todo o coração, de todo o amor que Deus colocava no coração dele, para seguir os mandamentos do Pai. Então, Esdras nos ensinou aqui que devemos sim fazer o bom uso da palavra de Deus, ler a Bíblia frequentemente, entender aquilo que Deus quer para a nossa vida e colocar em prática, porque de nada adianta se nós entendermos aqui o que a Bíblia está querendo dizer para a gente, se não colocarmos em prática. Então, vamos agir aí conforme a vontade do Pai, amar a Ele sobre todas as coisas. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã nós estamos aqui de volta. Deus abençoe. Até mais.